As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador. Eu sou Maria João Simões. A análise é sempre do Major-General Arno Moreira. Bom dia, olá, bem-vindo. Muito bom dia General. A todos. Começamos pelo Presidente da Ucrânia, que passou esta semana nos Estados Unidos, onde, entre discursos na Assembleia Geral da ONU, encontros com líderes mundiais e outras ações políticas destinadas a manter vivo e atual o assunto da Ucrânia, se destacou a apresentação do seu plano de vitória. General, o que é que fica desta visita de Zelensky, ele que hoje também reúne com Donald Trump? Pois. Agenda cheia. Esta foi uma semana em que Zelensky teve palco. Talvez não tenha tido todo o palco que desejava e certamente merecia, porque entretanto as coisas agravaram-se no Médio Oriente e muita da atenção mediática acabou por se repartir entre estes dois acontecimentos. Mas este palco foi importante e eu destacaria 4 ou 5 aspectos que me parecem interessantes. Desde logo, ter iniciado a sua visita aos Estados Unidos com uma ida a uma fábrica de munições de artilharia na Pensilvânia, onde esteve a assinar as granadas. Este foi um gesto muito importante e muito interessante, porque uma das questões que se discute largamente na campanha eleitoral é a questão do dinheiro dos Estados Unidos ir para a Ucrânia. Ora, todos sabemos que isto não é exatamente assim, porque muito daquilo que é a ajuda, que é uma ajuda importantíssima do ponto de vista financeiro à Ucrânia, acaba por ficar nos Estados Unidos, porque é revertida em armamento que é produzido, fabricado nos Estados Unidos da América. Portanto, esta questão de se atirarem com números sem se ver onde é que o dinheiro efetivamente é gasto é importante, e esta visita foi importante para chamar essa atenção. A guerra na Ucrânia não é apenas uma despesa para os Estados Unidos. É também um investimento de natureza estratégica, por um lado, e é também um investimento na economia de defesa dos Estados Unidos, na salvaguarda dos postos de trabalho e também, e isso é evidente, mas não tem sido, do meu ponto de vista, suficientemente ressaltado, é uma questão de unidade também e de liderança dos Estados Unidos em relação ao mundo ocidental. O segundo aspecto tem a ver com a oportunidade de discursar nas Nações Unidas. Bom, era um discurso que era bastante aguardado, mas também não trouxe, não foi o discurso que trouxe novidades. Do meu ponto de vista, o mais interessante desta ida às Nações Unidas foi o facto dela permitir o encontro com um conjunto de líderes. E, portanto, foi bem aproveitada esta visita para, do ponto de vista do relacionamento bilateral, estreitar, tirar dúvidas, trazer para o seu campo, convencer, motivar também os líderes mundiais. Eu destaco, sobretudo aqui, aquilo que foi o melhor abraço que Modi deu, que foi o abraço que deu a Zelensky. Todos os abraços que eu vi Modi dar até agora, o abraço a Zelensky foi um abraço muito, muito próximo. Está a estabelecer-se aqui uma certa empatia entre a Ucrânia e a Índia, e isto pode vir a ser importante, porque a Índia é, de alguma maneira, também o representante deste Sul insatisfeito e também insatisfeito com a forma como a Federação Russa está a lidar com este problema. E Modi pode vir a representar no futuro ainda uma ponte interessante que permita aproximar as partes e tem-se posicionado para isso. E, portanto, destaquei este abraço. Este abraço foi, acho que valeu a pena ir às Nações Unidas só para abraçar Modi. E depois temos, como terceiro destaque, a apresentação do plano da vitória a Joe Biden. Aqui um pequeno parênteses. Eu não gosto particularmente do nome.
plano da vitória. Porquê? Porque o Ocidente não chegou ainda a um consenso sobre o que é a vitória da Ucrânia. Eu preferiria que se tivesse chamado este plano, utilizando, aliás, palavras do próprio plano para uma paz justa. É mais motivador junto da audiência ocidental do que plano da vitória. Um plano da vitória implica certamente um plano o planeamento de uma derrota, não é? Parece-me que plano para uma paz justa teria sido um nome mais motivador. Mas, na verdade, o que é este plano? Eu diria que este plano é o plano das garantias. É o plano de que não acontece nenhum dos 3 colapsos que numa guerra podem sempre acontecer. O primeiro é o colapso pela falta de equipamento de natureza militar. Este plano visa garantir essa continuidade. O segundo é a garantia de que a Ucrânia também não terá um colapso de natureza financeira. É preciso continuar a alimentar a Ucrânia, porque grande parte daquilo que são as suas despesas estão a ser encaminhadas para o esforço de guerra e há mais despesas para além da questão da guerra. E a terceira é uma espécie de blindagem à prova de Trump. Isto é, garantir que este apoio pode continuar a fluir, apesar de Trump poder vir a ganhar as eleições. Temos hoje reunião. Temos hoje Trump Tower. Depois, quarto aspecto, uma ajuda mais uma vez muito generosa de Joe Biden, do ponto de vista daquilo que era... Joe Biden quer gastar tudo o que pode gastar. Tudo o que pode gastar antes de novembro. Isto é importante para a Ucrânia, porque em vez de receber também tudo a conta-gotas, pode gerir melhor no tempo este apoio de natureza militar. Neste apoio de natureza militar vem uma novidade que não existia até agora, que são as bombas planadoras. As bombas planadoras não faziam parte do arsenal entregue à Ucrânia e elas têm sido decisivas, em alguns casos, para aquilo que são as progressões que a Federação Russa tem feito em território e nas cidades ucranianas. Portanto, agora que dotamos a Ucrânia de F-16, faz todo o sentido dotá-la também de um armamento que é muito importante dentro da panóplia dos armamentos que o F-16 pode utilizar. Portanto, provavelmente a Ucrânia passará a contar também no seu arsenal com estas bombas planadoras que podem ajudar o seu esforço. E depois há um aspecto final que é este: o que é que vai resultar desta reunião com Trump? Trump, nós já tínhamos eliminado a hipótese até deste encontro. Claro, deste encontro. Ele próprio colocou isso em causa, não é? Trump disse logo que não sabia. Nós já estávamos até fora desta linha. E uma ida aos Estados Unidos sem falar com Trump também iria ficar curta. Zelensky não iria também ganhar muito com isto. Mas Trump faz questão de dizer que foi Zelensky que pediu a reunião. Sim. Mas é interessante que a anuência para a reunião resulta sobretudo das palavras de Kamala Harris. Porque Kamala Harris foi ao plano de Trump-Vance, e disse: isto não é um plano, isto é a rendição da Ucrânia com a cedência de território. E parece-me que estas palavras de Kamala Harris apressaram aquilo que foi a decisão de Trump, de dizer não, é melhor eu ter a última palavra sobre este assunto e, portanto, vamos certamente para a semana que vem olhar para os resultados desta reunião. Bom, portanto, em resumo, foi uma semana muito interessante, que está muito marcada pelo resultado daquilo que for a reunião de hoje com Trump. Quem sabe se iremos ter uma revisão do plano Trump-Vance para a Ucrânia. Vamos ver. Sim. Vamos agora ao Médio Oriente. A tensão no conflito entre Hezbollah e Israel tinha vindo a agravar-se nos últimos tempos, com Israel a avisar que era necessário criar condições para o regresso a casa da população que estava evacuada junto à fronteira com o Líbano. Entretanto, o conflito intensificou-se esta semana, com bombardeamentos israelitas no interior do Líbano e respostas do Hezbollah com rockets, com drones e mísseis, e também com a comunidade internacional a apelar à contenção
colaboração das partes para evitar uma guerra regional. General Arnon Moreira, o que é que podemos ou o que é que devemos esperar? Bom, é verdade que na noite de quarta para quinta-feira chegámos a ter aqui umas luzes e uma certa esperança de que seria possível um entendimento diplomático que evitasse uma invasão terrestre. Mas estas luzes de esperança no Médio Oriente duram muito pouco tempo. Apagam-se com muita facilidade. E aparentemente esta apagou-se durante uma viagem de avião. Bom, é preciso perceber porque é que isto também não está, porque é que não funciona. Bom, não funciona porque esta ação de 21 dias de pausa estraga em absoluto aquilo que foi um planeamento cuidadoso que Israel tem vindo a fazer desta campanha de natureza militar. Interromper uma campanha militar durante 21 dias permite relocalizar por parte do Hezbollah todos os seus depósitos, pegar nas suas forças e metê-las noutros sítios. Que, entretanto, já foram identificadas pelas IDF. Recrutar e trazer aqueles reservistas que, por enquanto, são reservistas, mas em 21 dias é possível incorporá-los e, portanto, tornar aquilo uma força muito diferente. Isto é, os 21 dias, quando nós falamos em 21 dias de pausa, 21 dias do ponto de vista da guerra é uma imensidão de tempo e, portanto, isto iria dar cabo daquilo que é o planeamento militar desta campanha. O Hezbollah também não está, provavelmente, também muito interessado nesta pausa, porque isso era um sinal de fraqueza e o Hezbollah não tem autorização do Irão para mostrar fraqueza. Bom, no domínio da estratégia militar, vamos que é aqui a minha área, Israel não tem rival no quadro regional. Há 3 ou 4 aspectos onde Israel tem uma superioridade tremenda. O primeiro é na sua capacidade aérea ofensiva e defensiva. E, portanto, não há rival no Médio Oriente para esta capacidade aérea ofensiva e defensiva de Israel. Depois, capacidade tecnológica, como bem mostrou a questão dos pagers. E depois, capacidade em intelligence, como também demonstrou a eliminação, no espaço de pouco mais de uma semana, de praticamente toda a chefia militar superior do Hezbollah. Intelligence aqui. Portanto, estas 3 áreas são as áreas onde Israel sabe que tem uma capacidade de aplicação de poder que lhe traz resultados muito grandes. Depois há uma área onde há menos certezas, que é, do ponto de vista convencional, uma invasão ao Líbano não vai começar a trazer baixas, problemas, e isto, em vez disto durar meia dúzia de dias, não se vai arrastar também por meses, como na questão de Gaza. Isto é menos claro e, portanto, também é evidente que Israel, se conseguir atingir os seus objetivos apenas empregando aquelas 3 áreas onde tem domínio estratégico, não irá utilizar a invasão terrestre. Eu julgo que Netanyahu, afinal, irá falar nas Nações Unidas. E Netanyahu provavelmente também não quererá falar com uma invasão terrestre a decorrer. E, portanto, provavelmente estará à espera de ouvir quais são os resultados desta sua participação e, sobretudo, também ouvir os aliados que estão relativamente zangados porque Netanyahu terá mudado de opinião relativamente à pausa. Bom, invasão terrestre, sim ou não? Bom, neste momento a probabilidade é muito grande. E é muito grande porque esta questão da invasão terrestre é o que se segue ao planeamento da campanha militar feita até agora, que coincidiu em destruição da capacidade de comando e controle do Hamas,
em duas vertentes, na vertente dos meios de comunicações para garantir a ligação entre as forças e na eliminação seletiva das suas chefias de natureza militar. Portanto, isto é uma guerra de comando e controle conduzida com grande proficiência, com grande eficiência, e depois a destruição seguida de uma destruição também seletiva dos meios de retaliação do Hezbollah. Portanto, estamos a assistir a um ataque na profundidade sobre aquilo que são os mísseis, sobretudo aqueles mísseis mais complicados e estrategicamente importantes que podem ser utilizados pelo Hezbollah contra Israel. Portanto, segunda hipótese, e agora, a segunda questão, o segundo elemento importante, e agora, depois da eliminação da capacidade de controle e da capacidade de retaliação, provavelmente seguir-se-ia a invasão de natureza terrestre. A probabilidade é muito grande que isto venha a acontecer, porque Israel também não terá muito mais oportunidades como esta. Isto é, a capacidade de deteriorar aquilo que foi a capacidade de comando e controle do Hezbollah não tornará a acontecer nos tempos mais próximos. Portanto, ou Israel aproveita esta agora oportunidade, ou então vai perder também aqui uma possibilidade importante. Uma das questões que se colocava, e para terminar, tem a ver com... Então, mas... Porque é uma pergunta que faz sentido. Então, se o Hezbollah tem capacidade de bater Israel a qualquer distância, porque tem meios que têm centenas de quilómetros, porque é que Israel vai invadir os primeiros 40 ou 50 quilómetros? Se Hezbollah continua a ter. Não. Os meios que o Hezbollah tem para bater Israel com centenas de quilómetros são meios de utilização estratégica. Não são para evitar que as crianças israelitas vão à escola nas aldeias que ficam junto da fronteira. Portanto, o que Israel está a fazer é tentar ganhar aqui uma distância de segurança para aquilo que são as armas baratas do Hezbollah, e que são essas armas que são utilizadas para impedir que as crianças vão à escola no norte de Israel. E, portanto, são duas coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes. Não, o Hezbollah não vai certamente utilizar os seus mísseis Scud para impedir que as crianças vão à escola no norte de Israel. Isto é importante. A cortina de fumo desta semana regressa à Federação Russa e à comunicação de Putin sobre uma nova doutrina nuclear. General, veio esclarecer alguma coisa, ou isto só acrescenta mais fumo a umas linhas vermelhas que já não se percebem, não é? Bom, se nós já tínhamos um problema com linhas vermelhas, com o entendimento do que eram as linhas vermelhas, pois a situação piorou claramente. Piorou no sentido que agora não percebemos mesmo nada sobre estas linhas vermelhas. O Kremlin já tinha avisado que tinha em revisão aquilo que eram a sua doutrina que justificava o emprego de armas nucleares sobre um adversário. Essa revisão tinha a ver com o facto de terem sido ultrapassadas claramente um conjunto de linhas vermelhas e não ter acontecido nada. Portanto, o simples facto de rever linhas vermelhas significa que as linhas vermelhas não são eficazes. É por isso que elas foram revistas. E, portanto, o Putin, em vez de nos andar a convencer, e esta é a cortina de fumo, de que as novas linhas vermelhas é que são para cumprir, não são. Primeiro porque não as percebemos. Agora já não há uma linha vermelha. Agora há 300 linhas vermelhas. Até uma perturbação ou uma invasão da Bielorrússia também já justifica um conjunto de vetores aéreos lançados na profundidade do território russo também pode constituir um avanço convencional na Federação Russa, quando apoiado por uma potência de natureza nuclear também. Quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos sobre isto. Quase vale tudo, não é? Isto não são linhas vermelhas. Isto é a discricionariedade. Putin entende utilizar ou não utilizar. Estar a justificar isto com linhas vermelhas é apenas uma enorme cortina que pretende disfarçar uma coisa. É que quando eu tenho uma linha vermelha, significa que eu sou capaz de resolver todas as outras questões sem chegar ao fator nuclear.
quando eu apresento 40 linhas vermelhas, isto significa uma enorme fragilidade. Significa que eu identifico 40 aspectos em que eu não tenho capacidade de resolver. Isto, portanto, desta ameaça nuclear, o que revela a enorme fragilidade da Federação Russa para resolver, do ponto de vista convencional, aquilo que são ameaças exclusivamente convencionais que podem incidir sobre o território russo. General Arnaud Moreira, o nosso ponto de mira hoje é dedicado a Elon Musk. Porquê é que trazemos este magnata da tecnologia ao domínio da guerra? Bom, nós já temos apontado, já temos trazido o nosso ponto de mira sobre tudo aquilo que são pontos geográficos no planeta. Mas eu acho que é interessante trazer Elon Musk para esta discussão também. Já não é a primeira vez que Elon Musk interfere nesta guerra, nesta guerra. A primeira vez, como nos lembramos, teve a ver com aquela capacidade, uma operação de oportunidade que a Ucrânia teve de utilizar os seus drones sobre a frota do Mar Negro, que na altura estava estacionada em Sebastopol. Isto poderia ter mudado o curso da guerra se a Ucrânia tivesse conseguido, numa única operação, ter afundado a frota do Mar Negro em Sebastopol. Como sabemos, Elon Musk achou muito estranho um pedido da extensão da cobertura do Starlink sobre a área de Sebastopol e acabou por intervir, portanto, inviabilizando aquilo que era uma operação de surpresa da Ucrânia. Portanto, ele já teve uma interferência nesta guerra, salvando a Rússia. Bom, ele veio publicamente falar sobre o assunto e ficámos com a sensação de que Elon Musk entendeu que aquilo poderia ser o prenúncio de uma terceira guerra mundial e que ele não queria ser envolvido nisso. Ou seja, aquilo que resultou, a percepção que resultou foi que eu não me vou envolver nesta guerra em favor de nenhum dos lados, porque a minha função aqui não é proporcionar condições para se desenvolver uma escalada que conduz à Terceira Guerra Mundial. Pronto, enfim, é uma perspectiva. É uma perspectiva que não deixa de nos causar aqui um conjunto de dúvidas. Como é que nós deixamos que os instrumentos de natureza política e de soberania dos Estados estejam dependentes de uma pessoa que não é eleita, apesar de ser um magnata. Mas como é que ficam este tipo de decisões, como é que recai sobre uma pessoa dessas? Falámos sobre isso. Bom, agora, desta vez aconteceu uma coisa muito complicada. Eu espero que Elon Musk também, depois de ouvir o nosso programa, vai ouvir, como sabemos, nos traga uma explicação. É que um dos drones, Shahed, que foi abatido sobre a Ucrânia esta semana, tinha, entre os seus destroços, uma antena Starlink. Ora, se nós passamos a dotar os Shahed com antenas Starlink, significa que nós garantimos uma largura de banda suficiente para que os Shahed não sejam instrumentos de ataque um bocadinho cegos e possam ter câmaras de guiamento, o que lhes permite uma utilização muito diferente. Aqueles com que câmaras de guiamento já não vão falhar alvos nenhuns e podem inclusivamente acertar em alvos de oportunidade que estejam em movimento. Portanto, era preciso agora aqui perceber como é que explica, não é? Como é que Elon Musk explica e se tem alguma maneira de desativar esta capacidade, porque ele desativou a capacidade ucraniana. Estaríamos agora à espera que desative também esta. Ele no outro dia fez uma coisa interessante, isto só para terminar, desativou o carro o caminhão de Ramzan Kadyrov. O Tesla que Kadyrov tinha mostrado como sendo um presente de Elon Musk, parece que foi desativado à distância. Talvez Elon Musk possa desativar também o Shahed e esta capacidade de Starlink. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Minuto da Guerra. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para si. Obrigado. Muito obrigada.